Olá pessoal do YouTube, a paz do Senhor a todos vocês. No vídeo de hoje nós vamos desvendar o dom de profecias. Eu trouxe aqui um profeta da minha confiança para vocês e eu extrair o máximo de informações dele. Esse vídeo tenho certeza que vai ser muito forte. Bom, pessoal, antes de começar o assunto do vídeo, já vamos pedir, Jonathan, para quê? Se inscreve aqui no canal, se inscreva nesse canal aqui, se você ainda não é inscrito, se você gosta desse tipo de assunto. E também não deixe de me procurar nas minhas redes sociais, o Instagram Kelly Salles Oficial e a página do Facebook Ministério Kelly Salles. Também vou deixar aqui o Instagram do Jonathan e no final do vídeo também vou deixar de novo o Instagram do Jonathan, porque eu tenho certeza que muitos de vocês vão procurar ele lá, porque este menino, deixa eu apresentar para vocês. Quantos anos você tem, Jonathan? 18 anos, é um menino. É um menino, mas não é um menino comum, não. Ele é um menino diferente. A primeira coisa que ele tem de diferente é que ele é meu genro, gente. Ele é namorado da minha filha Renata, da minha filha mais nova. Já tem quantos anos? 2 anos e 3 meses. 2 anos e 3 meses, gente, de namoro com a minha filha Renata. Tá? É o próximo príncipe a casar nesta casa, é ele. E por que eu trouxe o Jonathan aqui? Ele tem uma carinha de que... Não é, mas ele é pentecostal. Pentecostal até o tutano, né, Jonathan? Gente, eu vou deixar agora um videozinho do Jonathan na igreja só para vocês entenderem, porque aqui ele tá tímido, tá comportado, mas quando o Espírito Santo vem e toma a vida dele, ele se transforma em outra pessoa. Veja aí. Vocês viram aí? Olha, gente, eu tenho poucas imagens, porque geralmente quando acontece isso na igreja, eu também já não tô mais nessa atmosfera para ficar gravando. Mas essa daí eu consegui para vocês entenderem, porque o Jonathan, ele tem uma peculiaridade, gente, ele tem uma coisa nele que é o seguinte: você olha pra cara dele e você não imagina quem ele é realmente. Por exemplo, ele parece ser um menino bem riquinho, não parece? Né? Bem riquinho, bem metido. Parece, ele sabe disso, né? É o que aparece, mas não é, gente. Ele é uma pessoa simples, ele mora numa casa, num bairro rural aqui de Atibaia, né? Ele gosta dessa área rural, ele acha bom morar no sítio, né? E a família dele é muito simples, gente muito simples e muito legal, muito crente, tá? E é isso, né, Jonathan? É isso mesmo. E ele não aparenta ser assim, mas ele é uma pessoa simples, uma pessoa da roça, praticamente, né? Ele quer levar minha filha pra morar na roça. Na roça, eles estão combinando de morar na roça. Mas, enfim, ele também não aparenta ser uma pessoa pentecostal, Jonathan. Eu olho pra você e eu acho que você não tem cara de pentecostal. Porque eu sou tímido. Tímido, muito bem. Tímido. Mas, quando o Espírito Santo age na igreja, gente, poucas pessoas dão lugar para o Espírito Santo igual o Jonathan. É assim uma coisa tremenda, tremenda, tremenda. Inclusive, na última vez que Deus usou ele em dom de profecias, eu lembro que foi agora, há pouco tempo, né? Foi no último culto. No último culto. E aí eu lembro que eu olhei pra você na hora. Antes de Deus pegar você, eu olhei pra você e você fez isso aqui. Você estava de lado pro púlpito, né? Que seu banco fica de lado pro púlpito. E você abriu o olho e olhou pro pastor, que você foi lá falar com ele depois que Deus te deu uma mensagem que você foi lá entregar. Gente, ele sobe no púlpito para entregar mensagem para pastor em cima do púlpito. Tem que ser muito assim confiante em Deus para fazer o que ele faz. E aí eu lembro que eu olhei para você nesse momento e aí você pegou e deu uma olhada para ele com aquele olhar que já não é mais você. Aquele olhar assim, ó. Sabe o olhar de profeta, né, gente? Tem gente que quando o profeta olha para ele, ele já se esconde, porque tem pecado escondido, ele já fala, viu? Lá e vem o profeta. Então o Jonathan, ele deu uma olhada pro pastor e aí já saiu marchando na igreja, já foi em direção ao pastor, certo? E nessa hora eu pensei em gravar. Mas aí eu não gravei. Que bom. Que bom, né? Ele tem vergonha, gente. Não é vergonha? O que é? Timidez. É timidez, né? Tá vendo, gente? Os tímidos não entraram no reino do céu, mas ó, Deus ainda vai trabalhar.
Deus vai trabalhando na vida do tímido, faz dele um corajoso. Eu já falei pra vocês que o tímido que a Bíblia fala é o covarde. Com toda a timidez que ele tem, ele não se acovarda. Deus entrega uma mensagem pra ele, ele vai lá e assume aquilo ali. Ele faz aquilo que Deus mandou fazer. E o que seria, né, da igreja se não existissem pessoas assim, gente? A profecia ela é para edificação da igreja. A Bíblia diz isso, que as línguas estranhas edificam você mesmo, mas a profecia edifica o outro, edifica a igreja. A Bíblia diz que sem profecia a igreja se corrompe. Então, que bom que você se considera tímido, mas você não é covarde, tá bom? Sim. Eu vou fazer algumas perguntas para você e nós vamos sugar dele todas as informações da forma mais simples possível para a gente entender sobre esse dom. Primeira coisa que a gente podia falar, Jonathan, é a respeito de dom de profecia e de revelação. Sim. Né? Eles são dons que andam juntos, só que têm características diferentes. A profecia se aquilo que vai acontecer, algo de promessa que Deus está falando, e a revelação, algo que está acontecendo ou algo que já aconteceu. Então são dons que andam juntos, eu acho que é igual de cura e de maravilhas. Porém tem características bem diferentes. Porém muitos aspectos de discernimento são muitos iguais, muitos parecidos. Eu não tenho dom de profecias, tá? Mas Deus já me usou muito em revelação. Às vezes Deus me revela certas coisas, né? Mas assim, Deus fala pra mim, vai lá e fala isso, da forma como Deus usa você, não acontece comigo, entende? Mas ao mesmo tempo que Deus já falou pra mim, vai lá e faz isso. E quando eu fui, a pessoa falou, nossa, é de Deus, eu tava precisando disso, eu pedi isso pra Deus, né? Sim. E até coisas assim pra falar em certos momentos, né? Deus já falou pra mim, vai lá e fala pra aquela pessoa isso. Mas não é uma coisa assim que eu tomo a primeira pessoa na hora que eu estou falando. Sim. Tipo assim, que eu fale como se eu fosse o próprio Deus falando. Certo? Uhum. Essa diferença, assim, você chega pra pessoa e fala, olha, Deus me manda dizer isso pra você. Isso já aconteceu. Agora, eu chegar na pessoa e falar, eu sou Deus, eu estou aqui e falar como se eu fosse Deus falando, que é quando Deus toma realmente a sua carne, ele usa a sua boca pra ele realmente falar cara a cara pra pessoa, eu acho essa parte um pouco mais emocionante, um pouco mais impactante, certo? Apesar do motivo, né, do final da história ser o mesmo, Deus falar com o homem, né? Que é o que a gente precisa saber isso, é Deus falando com a gente, a direção de Deus. Mas essa forma de Deus te usar, quando Deus te pega, você fala com ele, com a pessoa, como se você fosse o próprio Deus, na primeira pessoa? Eu? Sim, que também existe um pouco do jargão de profeta, que assim diz o Senhor. Isso também tem um jargão, mas geralmente é bem desse naipe. Assim diz o Senhor e tudo que ele manda dizer. Tem pessoas que não crê, né? Tem pessoas aí que não crê aí do outro lado, que já ficaram céticas quanto a esse assunto. Eu sinto realmente muito por essas pessoas, porque é bíblico, né? Se tá na Bíblia, não tem por que eu não crer. Tá na Bíblia que existem profetas, que existe profecia. Tá na Bíblia que existem os falsos profetas, as falsas profecias. E a Bíblia diz para você julgar, né? Para você julgar a profecia, tirar daquilo ali aquilo que Deus quer falar com você. Aquilo que não é de Deus, você simplesmente descarta. Jonathan, quanto tempo você é convertido? Quanto tempo você se converteu ao Evangelho? 3 anos. Foi em 2018. 2018. Mas você já foi criado na igreja? Sim, eu vim do berço evangélico, só que quando foi minha adolescência eu comecei a sair. Só que eu nunca fiz nada assim de errado e tal, eu sempre tive a disciplina que eu vim de casa. Certo. Sim. Aí você deu uma desviada? Sim. Deu uma afastada da igreja, né? Não chegou a usar droga, nada disso, né? Ou usou? Não. Ah, bom. Você falou pra mim que não usou. Vamos ver se eu tô sabendo dessa história. Você deu só aquela afastada mesmo, né? Aquela esfriada, né? Esfriada mesmo. Natural. Eu ia quando era mais criança, aí quando foi eu não comecei a não ir. Só que eu sempre carreguei a educação e a criação que meus pais me deram. Bonitinho. Então, mas aí faz 3 anos que você voltou pra igreja. Faz 2 anos e 3 meses que você namora minha filha. Então, quando você tava com 7 meses mais ou menos na igreja, Mais ou menos isso. você já focou na varoa, né? Tá certo.
Mas olha, gente, foi muito bom porque ele é uma bênção para nossa família, o Jonathan realmente. Então, posso tirar dessa informação então que não importa quanto tempo você tem na igreja. Sim. Não importa quanto tempo você é convertido, quanto tempo você se lançou nos caminhos do Senhor. Se você tiver no primeiro amor e o seu primeiro amor for tão forte que você se lançar em Deus, Deus pode te usar, né? Não importa que se você se converteu semana passada, não interessa. O importante é que Deus ele usa quem ele quer, né? Não é por mérito do vaso, não é por mérito do profeta. Então não adianta você achar, eu vou ter que galgar muitos degraus na presença de Deus para que Deus possa me usar. Não. Deus pode te usar a qualquer momento pela misericórdia dele, não é isso? Sim. Então, quando você veio para a igreja, você já tinha esse dom de quando você se afastou ou não? Foi agora, nessa volta, que você recebeu esse dom? Eu me converti em 2018, então nesse 2018 eu comecei a ter mais sensibilidade, porém eu não sabia nada. Eu não sabia o que era batismo com o Espírito Santo, o que era dons, sabia literalmente nada. Aí teve uma vez no pré-congresso, um pré-congresso que ia ter dos jovens, aí eu comecei a sentir algo que eu nunca tinha sentido, porém eu segurei. Eu não sabia o que era aquele sentimento, nunca ninguém me explicou o que era. Aí eu achei muito esquisito. Aí de lá pra cá eu comecei a ter revelações em casa, só que algo que eu achava que era da minha cabeça, assim, quando eu ouvia louvor em casa. Aí depois eu me batizei nas águas com 3 meses. Com mais ou menos 5 meses na igreja, teve a primeira vez que eu fui profetizar para alguém. Certo. Dentro da igreja? Dentro da igreja, foi num culto das irmãs, eu acho. Mas me fala um pouquinho mais dessa revelação que você tinha em casa, porque a pessoa que está em casa assistindo, ela muitas vezes ela tá nesse processo, nesse começo. Então já vai indicar que Deus está querendo te usar. Que se você mergulhar, se você acreditar, Deus vai te usar mais. Deus vai te usar de formas diferentes. Como é que era essa parte? Você põe um louvor na sua casa? Eu sempre gostei muito de ficar deitado no meu quarto, colocava um fone de ouvido, aí ficava ouvindo os louvores. Eu sempre gostei de louvor muito antigo também. Aí, no meio desses louvores, eu senti arrepio, algo que eu nunca tinha sentido ainda, e eu não sabia o que era, pra mim era coisa da minha cabeça. Aí, às vezes vinha a imagem de um irmão, que era da minha congregação, e vinha algo assim pra falar, mas pra mim, não deve ser nada, coisa da minha cabeça e tal, que eu gosto de imaginar muita coisa também. Aí eu achava que era muito isso no começo. Então, mas na verdade eu acho que Deus já queria que você pegasse o telefone e ligasse pro irmão. Ou não? Não era uma mensagem a ser entregue? Então, ou era pra você orar por ele, o quê? Talvez era pra testificar algo, né? Pra dar aquele discernimento pra você começar a falar. Que é algo, eu acho que era mais ou menos isso mesmo, de revelação na sua casa, tudo. Tem muitas pessoas que tem isso, né? Não dá revelação aí pra confirmação, aí você tem algo assim, algo que uma pessoa vai vir, acaba acontecendo mesmo, quando Deus começa a confirmar o chamado. Quando foi a primeira vez que você profetizou na igreja? Você falou que foi com mais ou menos uns 5 meses que você já estava na igreja. Acho que 7 meses de convertido, com 5 meses eu fui batizado com o Espírito Santo. Aí no meio desse batismo eu nunca orei muito pra esse dom. Incrível que pareça, eu nunca orei muito. Eu orei acho uma vez, 2 vezes. E não era aquela oração que você pedia mesmo. Era aquela oração, eu não sabia muito bem o que era preciso, porém era algo que eu achava interessante. Eu falei assim, nossa, isso é muito legal o negócio de profecia. Aí uma vez eu orei, assim, eu quero, deu o dom da profecia e tal. Eu nunca orei muito e jejuei por essa causa, nunca me consagrei, fui de jejum, mas foi. Aí foi no culto das irmãs da minha igreja, no São Roque. Aí eu fui falar com um jovem lá, um jovem do grupo. E foi muito estranho, que algo queimava, e era pra falar, mas eu dava aquele medo, que tem uma responsabilidade. Sim. Aí eu saí do meu banco, ainda eu fiquei evitando, levantava e sentava. Aí foi durante o louvor inteiro lá das irmãs. Aí quando tava quase acabando, eu levantei e fui. E foi algo que dá pra ver que não era eu falando exatamente. Tava falando que as palavras estavam saindo da minha boca, mas não era algo que vinha de mim. Nós vamos sugar essa informação aí, gente. Vocês ouviram ele falar que não pedia, não buscava, porque tem gente que busca muito o dom. E a Bíblia manda buscar. A Bíblia fala pra você buscar e com zelo todos os dons, principalmente o de profetizar.
Então é bíblico buscar, não é pecado você buscar, não. Mas no caso dele, como de muitos profetas, não buscou, né? Pediu, que é algo que ele queria, mas não teve aquela luta incessante, né? Aquele bater na porta para ela poder se abrir. Simplesmente Deus já tinha um propósito de usar ele dessa forma. E essa primeira vez, então, na igreja, você ficou naquele levanta e senta. Levanta e senta, Sim. eu já fiquei assim, é tenebroso, é terrível. Mas assim, quando Deus te mostrou o jovem, certo? Deus já falou que ele ia falar ou não? Você foi lá despreparado no que ia acontecer depois? Não, eu sabia já o que ia falar. Geralmente nunca sabe tudo, mas um começo, alguma coisa vem. Confirmou. Isso aí eu já ouvi falar de outros profetas falar que o começo vem, depois vai desenrolando o rolo, não é isso? É. Mas então o começo, o teor da mensagem já tinha vindo pro seu coração. Sim, já tinha. Aí vem aquela questão de ouvir a voz de Deus, mas não de fora para dentro, como vocês me ouvem, mas de dentro para fora. Tipo, pois na sua voz, mas você sabe que é de Deus pelo discernimento. E outra coisa, o que a voz fala, você jamais falaria. Sim. Não é isso? Eu costumo muito perceber quando é Deus falando comigo, dentro de mim, quando é algo, o teor da mensagem é algo que, tipo, nunca ia passar pela minha mente. Não é da minha imaginação pensar isso. Geralmente o teor da mensagem é muito forte, né? É muito específico, e aí você pensa, cara, eu não ia imaginar isso, porque eu não ia ter essa ideia, entendeu? É diferente. E aí você pegou, e aí você acha que nesse levanta e senta, e na hora que foi, era tipo uma insistência do espírito? Sim. Vai. E esse vai foi aumentando, tipo, tem uma hora que é um tapão nas costas, vai logo! Não, que começou com aquele queima no coração e falei, não, deve ser nada, tal. Mas foi aumentando a cada vez mais, suando, não tava dando até nem pra respirar. Ficava aquela queimação, suando, aí aquele negócio no coração, na mente. Aí eu fui. Mas vai aumentando essa pressão ou não? Sim, ou você caso, se convenceu à toa? Sim, no meu caso foi aumentando. Começou até que chegou uma hora, tava ruim até pra respirar. Tava batendo muito forte. Aí eu tinha certeza. Por isso que eu falo, o profeta que engole a mensagem morre engasgado. Profeta que engole a mensagem morre engasgado. Às vezes dá uma palpitação no coração que se você não for, você vai morrer. Você parece que vai morrer, lógico que você não vai morrer, mas você vai ter uma taquicardia, né? Parece, vai ser tenebrosa. Parece que você vai infartar, isso mesmo. Meu Deus. E ao mesmo tempo, para quem nunca sentiu a presença de Deus, é maravilhoso, é gostoso, é bom na carne, né? Sim. É um prazer na carne. Eu comparo, e tem gente que escandaliza quando eu falo isso, que eu comparo a presença de Deus como o uso das drogas. As drogas, ela dá uma alucinação e ela dá um prazer na carne. Porque se usar a droga fosse ruim, não fosse gostoso, ninguém usava. Certo? Então é uma coisa gostosa. Pra carne, é gostoso. A presença de Deus excede a qualquer droga que você possa usar na terra. Você não vai sentir com nenhuma droga, nenhuma bebida, o gostoso na sua carne que você sente com a presença de Deus. É muito bom. É por isso que lá na sua casa, quando você nem sabia o que estava acontecendo, que a presença de Deus ia lá no seu quarto quando você estava adorando, você tipo, não sei o que é isso, mas é bom. Sim. Eu quero isso na minha vida cada vez mais. É algo bom, que atrai. É muito gostoso. Então, essa primeira vez na igreja do jovem, você entregou essa profecia para ele, ou houve alguma outra vez que Deus mostrou e você não entregou, que você reteu? Ou não, você já entregou essa na primeira vez na igreja? Sim, na primeira vez eu já entreguei. Porque quando que veio isso, já veio a confirmação, aí eu fui e falei. Ainda com aquela voz de choro, algo que sai da sua boca as palavras, aí eu falei. E aí você imediatamente você já fica de olho, ou você tá fora de você, ou você ainda fica de olho para ver se realmente a pessoa tá recebendo aquela palavra, se realmente faz sentido o que você tá falando. Não, sim. O Espírito Santo não tira consciência, né? Você fica consciente do que você está falando, do que você está fazendo. Só que ainda dá aquele medo, né? Geralmente eu sempre fico de cabeça abaixada. Porque dá ainda aquele medo, aquele temor, né? Mas o Espírito Santo sempre testifica. E aí, gente, por que eu tô trazendo ele pra cá? Apesar de ser tão jovem, eu tenho muita confiança em trazer o Jonathan pra cá, por quê?
Porque além da gente conhecer ele de perto, né? Da gente conhecer, conviver com ele já há mais de 2 anos, gente. Eu conheço muito esse menino. Todas as vezes que eu tô junto e que Deus usa ele, eu vejo que realmente é Deus. Por quê? Porque a pessoa que tá ouvindo a palavra testifica, né? Recebe aquela palavra, né? A última vez agora mesmo que ele subiu no púlpito para falar com o pastor, o pastor, depois que pegou a palavra, você viu? Ele estava pregando, ele falou igual, ele deu testemunho no meio da mensagem, você viu? Ele falou assim, hoje eu entrei aqui assim, assim, assado, e Deus já falou comigo. Não lembro. Ele nem lembra, ó. Deus aumentando a fé dele, ele no outro patamar. Mas é isso, ele falou. Ele falou assim, eu entrei aqui, ele estava pregando a respeito do coração e tal, da pessoa, dos sentimentos da pessoa, e ele falou, eu entrei aqui hoje de uma forma, né, falou a forma, e Deus falou comigo e alegrou meu coração. Então ele já estava falando ali que realmente aquilo que você falou para ele, que ninguém ouviu, ninguém sabe o que é de Deus. Então, consequentemente, eu posso julgar que, já que você não perde a consciência, que você, depois que passou, você lembra de tudo que você falou. Sim e não. Eu lembro de algumas coisas, mas tudo não. Tudo. Quando tem professor que é muito curta, né? Tem professor que as pessoas falam muito, muito, muito. Só que aí tem coisa que eu lembro, mas tem coisa que eu lembro muito não. Tem pessoas às vezes que falam, você falou isso, eu fico. Não lembro, né? Mas amém. Mas aí a pessoa que recebe a profecia também muitas vezes não lembra. Não sei se vocês é assim também. Mas eu tenho uma amiga minha que ela, toda vez que Deus falava com ela, e eu estava do lado dela na igreja, o profeta saía de perto, ela começava a me perguntar o que ele falou, repete pra mim o que ele falou. Eu falava, eu não vi, eu não escutei, mas ela queria saber o que ele falou. E essa minha amiga, ela falava assim, mas eu não lembro direito, porque realmente, às vezes Deus fala tanta coisa que você não lembra. Mas existem profecias que Deus fala, que passa anos e anos e anos, e você não esquece aquela palavra, já viu? Eu tenho palavras assim que Deus falou pra mim há 20 anos atrás e eu não esqueço de forma alguma. E isso pra mim é uma confirmação também, né? Porque Deus faz uma promessa pra você e Ele mesmo fica te lembrando daquilo ali. Sim. Até que aquilo venha a se cumprir, né? Principalmente as promessas que Deus sabe que vai demorar muito tempo para chegar no cumprimento da promessa, né? Tem promessas que Deus faz que Ele já sabe que logo ali vai se cumprir. Agora, tem promessas que Deus faz para você que Ele mesmo sabe que você vai anos esperar por aquela promessa. E aí o próprio Espírito Santo, ele continua te lembrando daquela palavra para você não se esquecer e para você não desistir, né, daquele alvo ali. Bom, então a última pergunta que eu tenho para te fazer é a seguinte: como se dá a revelação, tá? Que eu acho que essa é a pergunta que não quer calar. Como se dá a revelação? Ela vem na sua mente, ela vem no seu coração, ela pula direto pela sua boca. Línguas estranhas a gente já sabe, né, gente? Eu já falei pra vocês, ela passa pela sua mente, né? Não é o Espírito Santo que fala, é você que fala em línguas estranhas. Ele fala assim na palavra que falavam em línguas estranhas conforme o Espírito Santo concedia que falassem. Mas eles que falavam, o Espírito Santo concede, mas você fala, no entanto que você pode reter, certo? Você pode segurar e não falar. Agora, a profecia é uma coisa no espírito, né? Porque quando a gente fala no coração, gente, a gente tá falando do espírito, tá? O coração é um órgão que bombeia sangue, só, tá? Então, quando a gente fala de coração, eu senti uma coisa no meu coração, é no seu espírito, é diferente. Quando você sente uma coisa no seu cérebro, que ela passa primeiro pelo seu cérebro, aí eu já julgo que seria a alma, tá certo? O nosso cérebro está muito ligado com a nossa alma, com os nossos sentimentos, eles estão aqui, ó, no cérebro, tá? Os sentimentos. No entanto, que se você fizer uma tomografia, já está provado que dentro de uma tomografia você consegue identificar alguns sentimentos da pessoa, alguns sentimentos de ódio, por exemplo, o sentimento de ódio, o sentimento de amor. Existe uma diferença no cérebro da pessoa, a ciência já reparou isso, de uma tomografia para outra. Você consegue identificar ali alguns hormônios, algumas coisas que mexem com os nossos sentimentos. E a nossa alma está muito ligada a isso, né? Aos nossos sentimentos. No entanto, que quando você tem uma ferida na alma, pode reparar, quando você tem um trauma, uma ferida na alma, isso mexe muito com o seu cérebro. Pensamentos ruins,
pensamentos repetitivos daquilo que te feriu. E isso acontece muito no seu cérebro. Então, o órgão, o cérebro, ele está mais ligado à alma. Enquanto o coração, que a gente fala sentir no meu coração, está mais ligado ao seu espírito, né? Você sente algo assim, bem assim, é um convencimento dentro de você, algo que você tem uma certeza dentro de você, né? É quando você fala no seu espírito, quando Deus fala no seu espírito. Como que é no caso da profecia, Jonathan? É no cérebro, pula da boca, vem no seu coração, no seu espírito, como que é? No meu caso, é algo que vem muito no coração mesmo. Que às vezes depende, às vezes tem pessoa que entra na igreja, eu olho pra ela, ou eu me arrepio, aí eu penso, ou ele vai falar algo pra mim, ou eu vou falar algo pra ele. Isso acontece muito. Aí, às vezes, é uma pessoa que já conhece, que muitas das vezes eu fico muito de olho fechado no culto, em espírito, aí começa a vir algo assim no coração, na mente, aí eu abro o olho e procuro. Aí a pessoa quer, vem uma testificação. E pra cá, então já vem a imagem da pessoa na mente, aí Deus já vai começando a trabalhar. Aí vai algo, o coração começa a queimar, você vai pedindo confirmação, testificação. Depois vai na mente, vem o começo do que você vai falar, ou não, tem pessoa que Deus só manda ir, e lá e fala. Então, é muito assim, é muito parecido com o de línguas, que vem na mente, você sabe o que falar, mas você retém. Você sabe o começo, né, do que falar. Mas às vezes você começa a falar e Deus começa a desenrolar outras línguas, né? Sim. A profecia é quase a mesma coisa. Vem, às vezes, só, assim diz o Senhor, às vezes só vem isso. Aí quando você vai, aí que desenrola tudo, aí que você vai falando. Então é muito assim a profecia, pelo menos no meu caso. Então primeiro dá aquele sentimento da presença, arrepio quando eu vejo a pessoa, depois vai ministrando no coração, vai na mente, aí Deus testifica, tem o discernimento. Aí eu vou até a pessoa. Ai, Jonathan, mas é muito complicado vir assim diz o Senhor e você ter que ir confiando que vai vir, hein? Teve muitos casos de eu não ir. Teve muito caso de eu não ir. Principalmente no começo. Hoje eu sei que era certeza que era Deus. Só que na época, que dá um medo, principalmente às vezes quando é pastor. E tem pessoa que testifica, ele mostra que foi Deus, mas tem pessoa que é muito séria. Tem pessoa que você fala, a pessoa fica normal. Aí dá aquele apavor. Só que depois ele fala, foi Deus mesmo. Tem gente que parece que quer judiar do profeta, né? Fica ali, ó, não dá um glória a Deus aí. Que tristeza, hein? Meu Deus, mas é muita coragem, cara. Se Deus não falar o teor da mensagem, todas as vezes que eu entreguei alguma revelação, eu já sabia o teor da mensagem. Já fui com, pronto, ó, Deus manda te dizer isso aqui. Como eu te falei, Deus manda te dizer isso aqui, eu já tenho a mensagem. Agora, quando você fala na voz do próprio Deus, né, tomando o lugar do próprio Deus, ele tomando a sua boca, é complicado, porque se te dá só a primeira parte, você fica lá à mercê mesmo, né? Sim. Meu Deus, é muita coragem, gente. Olha como o crente tem que ser corajoso mesmo. Se ele quiser ser usado por Deus, ele tem que ter coragem. Vamos começar a buscar a coragem de Deus, gente? Vamos? Eu e você? Vamos fazer isso? Porque é difícil. Agora, você já me falou que Deus te mandou falar comigo no começo e você não veio. Você reteu. Eu acho você lembra que disso? Foi algo. Eu acho que foi numa vigília ainda. E eu não lembro se foi outra pessoa que falou, mas foi a mesma coisa que eu ia falar. Eu pensei, nossa. E Deus usou outra pessoa pra falar comigo? Sim, você não quis ir e Deus foi lá e usou outro? Acho que foi. Nossa, parabéns. Ficou feliz? Dá aquela testificação, né? Confirmação. Gente, esse menino é demais, gente. Deus usa ele de uma forma muito tremenda. E, ô Jonathan, me fala uma coisa, não dá vontade uma vontadezinha ali, ó, ali no fundo, ali de se vangloriar, de se achar? Não é possível, cara. Você não se acha quando Deus te usa? Eu não gosto nem quando chamam de profeta. Eu não gosto, sabe? Mesmo? Porque eu me sinto incomodado. Olha aí. Até hoje. Mas você se sente feliz? Assim, dá uma felicidade, assim, né? Que você vê que as pessoas vê que Deus está te usando, mas eu não acho que eu sou profeta. Se você não acha que você é profeta, então, não sei. Eu acho assim, que você tem que guardar sempre essa humildade, sempre essa simplicidade, sabendo que Deus usa pela misericórdia. Porque quando a pessoa é usada por Deus e ela
passa pela mente dela, e ela entende que é por causa dela, vai correr o risco de lá na frente você cometer alguma coisa que você não queria cometer, que você sabe que você não deveria fazer, e você vai fazer porque todos têm esse momento na vida que, né, decepciona a si mesmo, e aí você acaba achando que acabou pra você, que Deus não vai te usar mais. Isso não é verdade. Deus, ele te usa porque ele te conhece, e ele conhece até os seus defeitos, e ele conhece até os defeitos que você ainda não conhece. Ele conhece as fraquezas que você ainda não manifestou. Sim. Ele sabe. Então, Deus, ele usa pela misericórdia mesmo. Ele pode usar qualquer um de nós, pode usar eu, você. Então, é por isso que na palavra do Senhor fala que você tem que julgar a profecia e não o profeta. Porque se você for julgar o profeta, não vai sobrar ninguém, Deus não vai usar ninguém. Porque ninguém é digno de ser usado por Deus. Amém? Gente, se vocês têm mais perguntas, por favor, deixem aqui no comentário que o Jonathan volta aqui outro vídeo pra gente responder as perguntas de vocês. Mas tem que ter muita pergunta, porque senão não dá pra voltar aqui pra falar de uma pergunta só, tá bom? Então deixe muito perguntas aqui, porque eu quero muito que o meu genro volte aqui nos próximos vídeos. Sigam ele lá nas redes sociais dele, chamem ele pra pregar aí na sua igreja também, que ele é pregador, ele prega. Gente, a última vez que eu vi ele pregar, eu chorava. Terminou o culto, né, Jonathan? Eu continuei chorando, eu não parava mais de chorar, a presença de Deus era muito forte. Então, que Deus te use cada vez mais, Jonathan. Amém. Deus abençoe, eu te amo. E fique firme você aí de casa, em nome de Jesus. Amém. Tchau.